O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, ricamente. E que esse seja um dia muito especial na sua vida. Que você possa alcançar aquilo que você está desejando. Que Deus possa te dar aquilo que está te fazendo falta. No sentido material, no sentido espiritual. Nós somos tanto naturais como espirituais. Nós precisamos de estarmos sadios nos dois sentidos. É bom a saúde, que Ele te conceda o que você está precisando. Minhas palavras. Bom, Jesus afirmou que as palavras dele jamais passarão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Isto quer dizer, a de todos os homens hão de passar. Não, mas as de Jesus, não. A menos que aquele homem esteja falando as palavras de Jesus. Porque Paulo disse: quando fui ter convosco, meus irmãos, eu não fui com sublimidade de palavras, de sabedorias humanas. Vejam bem que você pode observar o que as pessoas falam. Porque às vezes as pessoas se tornam muito cultas e querem se tornar até mais sábias do que Deus, mais cultas do que Deus, mais instruídos que Deus. Satanás faz isso. Ele usa de artimanhas persuasivas, de coisas impressionantes. Mas Paulo diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande temor. Mas, porém, vejam bem, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Porque a sabedoria do homem é loucura perante Deus. Deus se humilha, o homem se engrandece. O homem, quando descobre alguma coisinha, ele já acha que é mais do que Deus. Temos visto isso aí, você também tem visto. Não importa o que diz a palavra, importa o que o fulano diz, o que o filósofo diz. Se o filósofo fala segundo a Bíblia, que os filósofos estudam a Bíblia, se eles falam segundo a Bíblia, eles estão falando sabedoria de Deus. Ah, mas ele é um filósofo, ele não é um pregador, ele não é um pastor, não tem problema. Ele falou segundo a Bíblia. Ele está falando segundo Deus. Quantos pastores ignoram o que fala a Bíblia e ensina aos seus fiéis o que ensinou
fulano de tal. A Bíblia diz uma coisa, mas o fulano de tal diz outra. Então os seguidores daquele fulano de tal vai falar segundo o que aquele homem diz. Portanto, Paulo não fez assim. Ele não usou da sua própria sabedoria. E você diz, mas Paulo não tinha. Tinha. Paulo era um homem sábio. Ele era instruído em todas as coisas. Então nós descobrimos que as minhas palavras não hão de passar, e as palavras que eu disser a vós for segundo as palavras de Jesus, também não hão de passar, porque não são minhas. Elas são de Jesus. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, ele diz assim no versículo 11: se alguém fale segundo as palavras de Deus. É o que eu acabei de vos dizer. Se o filósofo fala segundo as Escrituras, ele está falando segundo as Escrituras. Então, se alguém diz para você que não haverá um milênio, ele não está falando segundo as Escrituras, está falando segundo a sua interpretação das Escrituras. Quando Pedro diz na sua primeira carta também, no capítulo 3, ou segunda carta, capítulo 3, que o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas ou queimadas. Isso vai acontecer, isso é segundo Deus. Se a pessoa vem e diz que isso não vai acontecer, então ele está falando segundo ele. Não deveis dar crédito. Por isso é importante que conheçamos as Escrituras. É necessário que você conheça as Escrituras, porque senão você está fatalmente fadado a ser enganado. Até os que conhecem às vezes são ludibriados. Até os que conhecem às vezes são ludibriados. Porque as palavras que não hão de passar são as palavras de Jesus. As demais, seja ele muito estudado ou pouco. Profetas, vocês não existem profetas videntes para esse tempo que estamos vivendo. Isso foi para antes de Jesus. Todos os que levantaram dizendo-se ou sendo crido como profetas e começaram a profetizar coisas, todos falharam, erraram redondamente. Sem escolha de nenhum. Se meteram a serem videntes, conhecerem o futuro e simplesmente ensinaram o povo uma idolatria, a se afastarem da palavra original, a ponto das pessoas hoje não querem nem saber o que dizem a Bíblia, mas o que diz fulano, ciclano, beltrano e assim sucessivamente. Então nós temos que observar estas coisas para não sermos enganados, tapeados. Você que está ouvindo, observe o que é falado aqui. E eu fico imensamente grato, feliz, se você anotar algo que foi falado que não é segundo as Escrituras. Envia para mim. Eu vou deixar o telefone também aí para vocês poderem mandar suas mensagens, além de que tem os comentários abertos. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. O Senhor, as palavras que saem da sua boca, não volta vazia.
o Senhor executará a sua palavra. O que está escrito se cumprirá e não tem ninguém que vai impedir. Mas eu quero dar um exemplo aqui para vocês, ou melhor, 2 exemplos de grandes homens. Eu não quero nem tomar os evangélicos, os profetizadores, de profetas que são chamados, já fica até assim batido de tantas coisas que não falam. Depois a gente pode citar, mas veja bem, eu quero tomar o exemplo do inventor Thomas Edison. Thomas Edison, conhecido demais, acho que é o inventor, o descobridor da energia, da lâmpada, coisa assim, né? Se estiver enganado, depois vocês me ajudem aí. O inventor Thomas Edison, por exemplo, ele declarou certa vez que o cinema falado nunca substituiria o cinema mudo. E agora? Cadê o Thomas Edison? Cadê a sua declaração? Onde ela está? Foi falado segundo o seu entendimento, fadada ao esquecimento, fadada à falha. Agora eu quero tomar o segundo. O dono, o criador da Ford, que em 1928 declarou, Henry Ford declarou: as pessoas estão se tornando inteligentes demais para terem uma nova guerra. Ele falou em 1928, quando começou a Segunda Guerra Mundial. Logo, 8 anos depois, já estava em guerra a Segunda Guerra Mundial, quando a primeira foi em 1914, 1936 a segunda. Mas era um homem influente, como Henry Ford também. As pessoas estão se tornando inteligentes demais para terem uma nova guerra. A inteligência humana, ela é aplicada para a guerra, para a destruição. Cada um quer destruir o outro. O criador da bomba atômica teve a coragem, ele ficou assustado. Suicidou-se depois. Tem um filme aí rodando aí sobre esse documentário do criador da bomba atômica. Vejam bem, ele falou que criou a bomba atômica para ser mais rápido que outros países criassem a bomba atômica, então eles criaram primeiro. Que de qualquer forma ela viria. É provável que viria, porque as mentes trabalham nisto, para a destruição e não para a vida, mas para a morte. Então ele fez uma previsão muito boa, parece que todo mundo poderia aplaudi-lo, né, por causa disso. Nós estamos nos tornando inteligentes, e quanto mais inteligente nós nos tornarmos, mais vamos fugir da guerra, vamos ser mais amigos uns dos outros, vamos ser irmãos, e deu o contrário. Mas as suas previsões, e como também outras previsões de especialistas, de homens chamados profetas, e os gênios, mas todos eles obviamente têm seus limites. Apenas uma pessoa é totalmente confiável. Ele tinha e tem palavras fortes para alguns dos chamados peritos. Os líderes religiosos dos dias de Jesus alegaram ter a verdade. Esses estudiosos e teólogos pensavam que sabiam como seria o Messias prometido quando ele chegasse. Mas o Messias caminhou entre eles. A verdade caminhou entre eles. A verdade se expôs de uma forma nua e crua, mas eles não tiveram capacidade para conhecerem a verdade, não tiveram lucidez para verem a verdade ali diante deles, num corpo humano simples,
frágil, sem aparência, mas sem medo também, destemido, corajoso, bondoso, fiel, cheio da graça e da bondade celestial. Mas eles falharam em ver. Eles estão falhando hoje em ver os cumprimentos das Escrituras, falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres, lobos vestidos de ovelhas, enganando, tapeando. Mas o povo tem falhado, porque eles têm deixado de lado a única coisa que não vai falhar, meus irmãos: céus, terra, tudo vai passar, ensinamentos humanos vai passar, riquezas humanas vão passar, mas as palavras de Jesus não hão de passar, porque as palavras que Jesus diz, elas são espírito e vida. Oh, que maravilha! Então Jesus diz em João 6, Evangelho de João 6, versículo 63, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então a vida é Jesus. Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos abençoe neste dia, dando-nos saúde, força, vigor, discernimento espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém.